Bom dia, gente. É com muito carinho, né, que a gente se reúne mais uma vez, nessa manhã tão gostosa, nessa casa que nos recebe com todo carinho. Que diz assim a Joana pra gente: mergulhe a mente, quanto possível, no estudo. O estudo liberta da ignorância e favorece a criatura com o discernimento. O estudo e o trabalho são as asas que facilitam a evolução do ser. O conhecimento é mensagem de vida. Não apenas nos educandários podes estudar. A própria vida é um livro aberto que ensina a quem deseja aprender. Então, já embalados por essas palavras que nos esclarecem da importância de estarmos aqui hoje, da importância de aproveitarmos essa grande universidade do Espírito, que é a casa espírita. Que possamos, Senhor, nesses instantes especiais, preparados previamente para receber a cada um de nós, que a gente possa aproveitar desse banquete, das orientações que vamos ouvir aqui, que possamos sair alimentados dessa força de coragem, de esperança, de fé, que vai sendo derramada sobre cada um de nós nesse momento. Que o Senhor possa envolver, Senhor, de maneira especial o Caio, que com todo carinho preparou o estudo para passar para cada um de nós aqui, que ele possa ser, Senhor, instrumento vivo da sua paz, do seu amor, da sua sabedoria. Que possamos juntos nos mantermos em prece, em oração, para aproveitarmos esse cuidado que o Pai está tendo conosco nesse momento. Obrigada, Senhor, que assim seja. E hoje nós recebemos o Caio com todo carinho, ele é lá da Casa Espírita, vem falar de mais um capítulo do livro Pão Nosso pra gente. Obrigada. Minhas irmãs, meus irmãos, bom dia a todos. É uma alegria ter essa oportunidade de conversarmos um pouco mais, refletir sobre esses ensinamentos que Emmanuel deixa para nós. E é muito bom esse estudo, de maneira sistemática, que a casa de vocês faz. Lá na Casa Espírita, que eu trabalho e frequento, nós também utilizamos os livros do Emmanuel para poder fazer o nosso estudo, porque acaba sendo muito mais rica essa conversa que nós, expositores, nos propomos a fazer. Até porque nós gostamos sempre de lembrar, que nós estamos meramente repetindo aquilo que a doutrina já trouxe para nós, e é por isso que eu faço questão de trazer o texto, para ninguém sair daqui achando assim, o Caio falou determinada coisa, É o Emmanuel que traz essas considerações que nós vamos refletir um pouco mais. E, como foi colocado para nós, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 48 do livro Pão Nosso, que tem por título Compreendamos. E como foi colocado, muito bem colocado nessa página inicial, essa importância do estudo que nós temos que fazer, a primeira reflexão que nós trazemos para nós é: será que nós estamos compreendendo as leituras, as palestras, os estudos que temos participado? Será que nós estamos conseguindo compreender de maneira a incluir na nossa vida prática esses ensinamentos que nós temos aprendidos aqui? Ou será que nós apenas estamos escutando essas palavras bonitas, esses textos bem elaborados, e ainda temos tido essa dificuldade de colocar em prática todos esses ricos ensinamentos que são trazidos para nós? Porque nós temos que lembrar, como também foi colocado para nós aqui nesse início, dessa asa que nós temos, a asa da inteligência, a asa da moralidade. No final das contas, por mais que nós precisamos das duas asas, lá na introdução do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, isso também é trazido para nós, que o importante do estudo nada mais é do que fortalecer o nosso livre-arbítrio
para que nós possamos ter melhores condições de fazer as nossas escolhas, ou seja, demonstrar como está o nosso nível moral. Por isso que a gente preza muito pelo estudo, por essa compreensão, para que nós possamos ter o nosso livre-arbítrio cada vez mais condizente com aquilo que Deus quer para nós, e aí sim, nós alçarmos esses voos que devemos alçar enquanto espíritos imortais, espíritos luminosos. Então é esse que é o caminho. Quando Emmanuel traz para nós, então, esse convite a compreender melhor, conforme nós vamos ver no texto daqui para frente, Emmanuel vai trazer o entendimento de que, algum tempo atrás, não tão longe assim, nós cultuávamos a Deus pelo temor, ou seja, nós não amávamos Deus, nós nos colocávamos numa posição de tementes a Deus e fazíamos essas barganhas, ou seja, eu quero algo de Deus, então eu vou dar algo em troca. E conforme nós vamos perceber no texto que Emmanuel traz para nós, a intenção, quando a gente pega todo esse contexto evolutivo em que nós temos Antigo Testamento, Novo Testamento e a doutrina espírita como terceira revelação, é justamente considerando o nosso momento atual, em que nós já temos condições de racionalizar dentro daquele conteúdo que nos foi proposto. Então, se a gente for fazer uma visita rápida nesses três momentos, qual que foi a importância que Moisés trouxe para nós? Lembramos que antes de Moisés não era comum, não que não existisse, mas não era comum a existência de uma religião, de uma seita em que você tinha essa devoção a um Deus único. Existiam diversos deuses, O Deus da água, o Deus do fogo, Deus do vinho e vários outros deuses por aí. Então a ideia de Moisés vem consolidar que existe apenas um único Deus. E é claro, naquela sociedade daquela época, que nós também estávamos inseridos, já que nós somos espíritas e sabemos que somos encarnacionistas, nós não tínhamos ainda condição de conceber o Deus da forma que nós estamos concebendo nos dias atuais. Então, para aquela sociedade ainda dura, era necessário trazer essa visão de que existiam regras, existiam leis, mas as leis foram passadas para nós de uma maneira que nós poderíamos compreender naquela época. Então nós temos a primeira aliança, que é a aliança quando Moisés recebe os 10 mandamentos de Deus, Todos já devem ter visto em filme, quando a gente fala da Arca da Aliança, Você tem lá naqueles filmes que eles falam que até hoje está naquela arca que está fechada, a pedra com os 10 mandamentos, que é nessa simbologia de que Moisés intercedeu como advogado, intercedeu por nós e trouxe esses 10 mandamentos. No entanto, nós não podemos confundir, que no Antigo Testamento nós temos a lei de Deus e a lei que Moisés trouxe para regulamentar a sociedade, os homens daquela época, que eram necessários para os homens entenderem que, além de Deus único, existiam leis a serem cumpridas. Só que essas leis não poderiam ser abstratas, por conta da racionalidade que aquela sociedade possuía naquele momento. O tempo passa e Jesus aparece. Jesus, quando vem na matéria, vem com esse entendimento. Desculpa, gente, gripe, essa época de gripe é complicada. Ele vem com esse entendimento, na verdade, de que Deus é amor. Não é necessário mais entendermos Deus como sendo esse Deus punitivo, como sendo esse Deus em que nós temos de temer. Nós já temos condições com a vida de Jesus de compreender esse Deus Pai, esse Deus amoroso. A doutrina espírita vem, de certa forma, estender esse conceito, trazendo para nós esse entendimento agora, muito mais consolidado, de que Deus é Pai, de que não existe penas eternas, de que Deus não é um Pai punitivo, e de que tudo aquilo que nós enfrentamos no decorrer da nossa vivência, as dificuldades, os desafios, nada mais são do que consequências por conta das escolhas que fizemos com o nosso livre-arbítrio. por que essa introdução toda? Porque é necessário compreendermos
o que Deus é, o que Deus quer para nós. Pois sem essa compreensão, agora 2026, mais de 2000 anos da vinda do Cristo aqui na matéria, nós ainda estamos repetindo aquilo que fazíamos naquela época em que ainda não tínhamos essa condição de compreender a existência divina. Porque será que Deus quer de nós, na verdade, apenas demonstrações externas? Ou será que Deus quer que nós nos modifiquemos? Quer que nós façamos esse trabalho de reforma íntima para sermos melhores do que éramos em outro momento? E quando eu digo isso, eu não estou falando no sentido de repreender práticas exteriores. É no intuito de compreendermos, como Emmanuel traz para nós, o momento que nós estamos e como nós estamos agindo diante de todo o conhecimento que já nos é permitido ter. Porque vamos trazer um exemplo apenas ali a título ilustrativo, sem qualquer crítica, mas quando a gente pensa nos nossos irmãos, por exemplo, da Igreja Católica, né, que você tem a quaresma, e aí na quaresma a gente faz aquelas promessas exteriores, com o intuito de agradar a Deus. Claro que, vamos abrir um parênteses aqui, se eu me proponho durante 40 dias a domar determinado vício, mas com o objetivo de eliminar ele da minha vida, ótimo, tem um efeito. Agora, se eu estou fazendo determinada restrição com o único propósito de agradar a Deus naquele período e depois voltar com aquela mesma condição que eu considero como ser uma condição equivocada, existe um problema aí. É a mesma coisa quando a gente volta na antiguidade, conforme a gente vai ver quando nós fomos fazer a leitura da carta de Paulo aos Hebreus, quando a gente fazia os sacrifícios aos animais. Você ia, naquele momento, sacrificar um cordeiro, sacrificar um boi, conforme o tamanho do seu pecado, para poder purgar aquilo de equivocado que você tinha feito durante o ano que se passou. No entanto, no próximo ano, você estava lá novamente purgando talvez os mesmos pecados, os mesmos equívocos, ou seja, de nada mudou a sua situação. Então é esse o pensamento que nós temos que ter. E não vamos nos enganar, eu trouxe um exemplo dos nossos irmãos da Igreja Católica, mas dentro da doutrina espírita, nós também temos muitos exemplos que nós podemos trazer, né? Eu lembro lá na minha casa, que eu sei que isso não acontece aqui, mas lá na minha casa, quantos irmãos só iam, por exemplo, para tomar um passe, para fazer o tratamento, nem prestava atenção na palestra. Ou seja, se nós estamos nos propondo apenas a receber algo, mas não prestar atenção para modificar a nossa vida, de nada tem valia. Porque o que Deus quer, na verdade, é a nossa mudança, é a nossa reforma. E quando Emmanuel começa trazendo para nós a carta de Paulo a Hebreus, é justamente para demonstrar que, apesar de todo esse contexto que nós trouxemos aqui, do porquê do Antigo Testamento, de a vinda de Moisés, Jesus e a doutrina espírita, ainda assim, lá no Antigo Testamento, já estava claro para todos nós o que Deus realmente queria. Só que nós, infelizmente, não tínhamos e talvez nem temos ainda nos dias atuais, esses olhos de ver, ouvidos de ouvir, como Jesus colocou para nós. Por quê? O destaque da carta que Emmanuel traz para nós é quando ele fala assim, Paulo escrevendo a carta para Hebreus, né? Sacrifícios e ofertas e holocaustos e oblações pelo pecado não quisestes nem te agradaram. Só que vamos trazer o contexto dessa carta para a gente entender e esmiuçar um pouquinho mais o que Paulo queria falar para os hebreus. A comunidade dos hebreus naquela época era a comunidade dos cristãos recém-convertidos que vieram do judaísmo. E era muito natural que essas pessoas, eles passaram a sua vida toda religiosa, cultivando todos aqueles dogmas, rituais que a religião deles trazia. E eles estavam ali, de certa forma, estavam sofrendo aquelas perseguições que os cristãos estavam sofrendo naquele momento, e eles estavam assim meio então inseguros em continuar nessa sua adoração por Jesus.
Eles estavam titubeando, tentando voltar para aqueles rituais que eles faziam, porque isso era algo, digamos assim, mais natural para eles, até porque é muito mais fácil nós demonstrarmos essa reverência externa do que interna, e é nesse contexto que Paulo vai escrever essa carta aos Hebreus, para poder consolar, explicar para eles que por mais dessa dificuldade, dessa perseguição que isso estava acontecendo, isso fazia parte dos desígnios divinos, e para demonstrar que eles se voltarem para toda aquela prática ritualística que eles faziam, não iriam resolver o problema dele. E aí ele vai trazer que, inclusive, no próprio Testamento, né, que a gente chama de Antigo Testamento, já constava como você se deve adorar a Deus. Então, esse era o contexto. E aí, na carta, quem tiver curiosidade depois de ler a carta aos Hebreus, Paulo ele vai começar a discorrer, comparando os sacrifícios que eram feitos antes da vinda de Jesus e como o sacrifício deve ser visto após Jesus ter estado aqui conosco. Claro que Paulo vai trazer uma visão um pouco mais, digamos assim, material, e é inclusive por conta dessa visão que muitos irmãos nossos, por exemplo, quando a gente pega os irmãos evangélicos, eles entendem que Jesus foi esse cordeiro que foi sacrificado e o sacrifício dele já foi feito para poder salvar a todos nós. Então é a interpretação que os nossos irmãos evangélicos têm, não está errado, só que a gente aprimora a nossa interpretação dentro disso, que Jesus fez esse ato em misericórdia a nós, para poder demonstrar como se deve amar a Deus, mas nós vamos chegar lá. Então, Paulo vai chegar e vai falar para os hebreus, olha, antigamente, nós vínhamos fazer esses sacrifícios aos animais, e ele repete tudo isso que nós falamos aqui no início. Na verdade, eu que estou repetindo o que Paulo colocou, né? Que ele fala que você sacrificar um animal não tem, na verdade, nenhum objetivo concreto, porque você vai ter que sacrificar todo ano, você vai continuar fazendo esse pecado, você vai continuar temendo a Deus, tendo Deus com essa visão de que Deus é esse Pai punitivo, e quando Jesus vem, Jesus morre na cruz por nós, Jesus vem demonstrar que não existe mais a necessidade desse sacrifício, porque quando Jesus esteve na cruz e aceitou, porque Jesus ele poderia não aceitar, né? Por conta até do poder que ele tinha naquele momento, mas por conta de ele ser obediente e compreender o que aquela situação significaria para todos nós que aqui estamos, ele deixou que tudo acontecesse da maneira que aconteceu, seguindo, compreendendo o que Deus queria para ele. Então Paulo fala para os hebreus, não tem necessidade mais desses sacrifícios externos. Temos que aproveitar isso que Jesus trouxe para nós e implementar a nossa vida, porque mesmo na cruz, diante daquela dificuldade, diante das dores, diante da humilhação, Jesus manteve-se fiel à lei de Deus. Amou, perdoou. E será que nós conseguimos agir assim, diante das dificuldades, dos desafios, e até mesmo diante da adoração que nós devemos ter em relação a Deus? Essa é uma reflexão muito séria, porque quando a gente pensa como que nós estamos lidando com Deus, isso diz muito sobre como nós estamos enfrentando a nossa encarnação. Porque nós sabemos que vivemos nesse mundo ainda de expiações e provas, rumo ao mundo de regeneração, sabemos dos desafios, das dificuldades que nós enfrentamos aqui, mas se nós não tivermos essa visão de que Deus é um Pai misericordioso, nós vamos acreditar que tudo aquilo que nos acontece, tudo aquilo que nós enfrentamos, seria uma, entre aspas, punição divina. E Deus não nos pune, porque Deus é amor. Deus nos dá a oportunidade para que possamos crescer cada vez mais, e infelizmente nós só crescemos diante da dificuldade, diante dos desafios. Tem até aquela frase que é muito repetida, né? Que se não se aprende pelo amor, nós vamos aprender pela dor. Então um estudo, pegando aquela página inicial que foi lida aqui, teria esse condão de fortalecer esse entendimento da mudança que nós temos que fazer. E quando nós não mudamos por bem, vem essa amiga, essa professora divina, que é a dor, para nos ensinar, nos colocar na rota certa,
para modificarmos as nossas condutas e aproveitar da melhor maneira a encarnação que nós estamos vivenciando. Porque a pior culpa que nós poderíamos ter quando voltarmos ao plano espiritual é perceber que nós não aproveitamos o momento encarnatório com as condições que nos foram colocadas. Então, continuando com o que Paulo traz para nós dentro dessa referência, nós vamos ver que quando ele traz esse texto, sacrifícios e ofertas e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste nem te agradaram, isso não é uma fala dele. Ele está trazendo uma referência ao Salmo, deixa eu anotar certinho, que Salmo 40, versículos 6 a 8. E o salmista, na maioria das vezes, é o Davi, rei Davi. E olha que interessante, aqui Paulo cortou na carta, mas como nós fomos lá no Salmo, nesse capítulo 40, o salmista ele coloca assim para nós, no final. Deixa eu só pegar a parte aqui, porque é muito interessante como que ele termina o Salmo, que ele chega e põe assim: sacrifício e oferta não quisestes, holocaustos e oblações pelo pecado não reclamastes, então eu disse: eis aqui venho, no rolo do livro está escrito a meu respeito, deleito-me em fazer, ó tua vontade, Deus meu. Ou seja, Davi, lá no Salmo, ele comenta que não adianta fazer mais sacrifícios, fazer ofertas, porque não é isso que Deus quer de nós. O que Deus espera de nós é que nós cumpramos a sua lei, que nós passamos a implementar na nossa vida tudo aquilo que ele tem nos ensinado. E olha que isso a gente está falando de rei Davi. Depois vem Moisés, fortaleceu, Jesus fortaleceu, doutrina espírita fortaleceu, porque ainda teimamos, então, em tentar exercer esses rituais, esse culto, apenas de maneira externa. E aí Emmanuel vai começar a trazer para nós as suas considerações, que sempre são muito pertinentes, Porque Emmanuel vai falar assim para nós: o mundo antigo não compreendia as relações com o Altíssimo, senão através de suntuosas oferendas e pesados holocaustos. Então a gente tem ainda aqui uma ideia de fé infantil, e quando a gente fala fé infantil, nós não estamos falando de uma forma negativa, e sim porque ainda nós não tínhamos amadurecidos nesta época para o entendimento que nós temos hoje. Era natural que naquele momento, como a gente percorreu a vinda de Moisés, o objetivo dele ter vindo, era natural que nós ainda precisássemos vivenciar a nossa fé dessa maneira, porque a gente ainda não compreendia a verdadeira relação que deveríamos ter com Deus. Mas o questionamento que Emmanuel vai continuar trazendo nas suas considerações é que o problema está em nós mantermos esse mesmo entendimento que nós tínhamos lá na antiguidade. É essa que é a reflexão que nós temos que ter aqui, porque a lógica por trás disso, como nós falamos na nossa introdução, é aquela lógica de barganha. Ou seja, Deus, eu quero determinada coisa, então já que eu quero determinada coisa, eu vou fazer isso, eu vou fazer esse sacrifício para você me perdoar. Eu quero que a minha filha se case com aquele senhor da terra X, para isso eu vou oferecer para você tal coisa. Sempre era essa transação comercial, era isso que de certa forma estava na nossa relação com Deus. E aí Emmanuel vem e coloca para nós: certos povos primitivos atingiram requintada extravagância religiosa, conduzindo sangue humano aos altares. Olha o perigo desse entendimento, porque se a gente tinha esse entendimento de que Deus tinha essas paixões humanas, que ele queria então coisas que eram importantes para nós, homens encarnados na matéria, o que é mais rico, mais importante do que a vida humana? Aí a gente começava a fazer aqueles sacrifícios humanos sob o pretexto de que nós estávamos adorando Deus e de que Deus se sentia feliz em receber determinado sacrifício. Emmanuel continua e fala assim para nós: tais manifestações infelizes vão se atenuando no cadinho dos séculos. No entanto, ainda hoje se verificam os lastimáveis pruridos de excentricidade nos votos dessa natureza. E aí aqui que vem o perigo que Emmanuel nos fala. Porque
o que passou, passou. O que passou fazia parte do nosso crescimento. O problema é, por que hoje nós ainda estamos vivendo a nossa fé como antigamente? São todos esses exemplos que nós trouxemos de outras religiões e também da doutrina espírita. Por que nós ainda estamos barganhando? Eu vou fazer uma prova amanhã, então eu vou lá no centro hoje. Olha, então peraí, eu estou indo no centro hoje, porque eu vou fazer uma prova amanhã, minha filha vai fazer um vestibular ou alguma outra coisa, e por conta disso que eu estou indo no centro para pedir a Deus? Não que a gente não possa pedir a Deus força para fazer uma prova, para passar por uma situação difícil, não é isso. Mas perceba como a gente ainda pensa, tem esse pensamento de barganha. Como nós ainda estamos associando a fé, a religião, como se fosse esse instrumento para barganhar, para pedir algo para Deus. Então, já que eu preciso de Deus, eu vou em determinado lugar, eu vou fazer algo, vou fazer algum ritual para Deus me ver. E se nós estamos pensando que Deus precisa disso, então a gente tem um problema muito sério. Nós vamos voltar naquele entendimento de Deus antes de Moisés, daqueles vários deuses, daqueles deuses que têm os nossos vícios, as nossas qualidades, deuses que às vezes são piores do que nós que estamos encarnados aqui. E mais uma vez, Deus não é isso. Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é soberanamente bom, justo, todas aquelas qualidades que a doutrina espírita deixou bem claro para nós. Ou seja, Deus não tem as nossas imperfeições. Não é estando aqui, fazendo essa vinda apenas presencial, que vai agradar a Deus. O que agrada a Deus é o nosso esforço. Não é à toa que quando a gente lembra do que é colocado para nós lá na doutrina espírita, na obra de Kardec, que fala, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para dominar as suas más inclinações. Porque é isso que Deus quer de nós. Deus quer a nossa modificação. E será que nós estamos conseguindo nos modificar? Emmanuel continua e fala assim para nós: o cristianismo operou completa renovação no entendimento das verdades divinas. Contudo, ainda em suas fileiras costumam agir absurdas promessas que apenas favorecem a intromissão da ignorância e do vício. Por mais que Jesus tenha vindo e o cristianismo se operou da forma que operou, nós estamos deturpando esses ensinamentos que Jesus deixou para nós. É muito interessante, eu não sei quem teve a oportunidade de ler aquele livro Paulo e Estevão, que é muito recomendado dentro da doutrina espírita, que é esse romance maravilhoso, que vai trazer esse cenário, da conversão de Paulo de Tarso, e vai contar tudo como foi feita essa conversão dele. E eu gosto muito de destacar aquele momento em que quando você tem a perseguição à igreja lá do caminho, e aí você tem Tiago, ele volta a fazer tudo aquilo, aquelas práticas exteriores que a igreja, que o Sinédrio praticava. E aí a gente vai ter que o próprio Simão Pedro, Paulo de Tarso. Sim, Simão Pedro ainda é mais amoroso, entende, mas o Paulo de Tarso, que estava naquela ânsia de mudança, começa a ter uma raiva até muito persistente em relação a Tiago. E quando nós olhamos a igreja católica, o crescimento dela, a gente percebe que ela foi muito para o lado do que Tiago construiu naquele momento. Ou seja, Jesus ele veio para desmontar, de certa forma, todos aqueles dogmas religiosos que existiam na época dele. E aí, por um medo, para poder se adaptar e não ter o trabalho dele paralisado, Tiago volta com aqueles dogmas dentro do cristianismo. Se ele fica revoltado com Tiago, a gente vai perceber depois no decorrer da obra que ele entende, que ele vê que Tiago faz isso para preservar o trabalho que a Casa do Caminho estava fazendo naquele momento, que a Igreja do Caminho estava fazendo, porque ele sabia que se ele não seguisse aqueles preceitos ritualísticos, o trabalho que ele operava em bem das pessoas necessitadas iriam acabar. Mas quando a gente vê hoje em dia, a gente vê que nós nos afastamos completamente do cristianismo puro. Nós nos preocupamos novamente com os dogmas, a ponto de que nós temos, às vezes, determinadas religiões que voltaram de maneira muito mais insistente com esses dogmas externos que nós tínhamos lá na época de Jesus.
Ou seja, Jesus veio combater determinada coisa e nós estamos implementando novos dogmas, novos processos, novas burocracias dentro de algo que deveria partir unicamente do nosso coração. Voltamos a repetir, não é uma crítica no sentido de falar mal de qualquer religião, porque isso acontece às vezes dentro do próprio movimento espírita. É apenas uma forma de nós analisarmos o objetivo de Jesus aqui, o que ele fez e por que nós estamos agora voltando para a época de Moisés. Se tudo tem que ser esse crescimento. Por isso dessa necessidade de nós compreendermos melhor a intenção, o objetivo que nós estamos tendo que ter enquanto encarnados aqui na matéria. Emmanuel fala assim para nós: a mais elevada concepção de Deus que podemos abrigar no santuário do Espírito é aquela que Jesus nos apresentou, em nolo revelando o Pai amoroso e justo à espera dos nossos testemunhos de compreensão e de amor. Ou seja, é fácil para entender. Colocar em prática é outra coisa, mas não tem mistério. Jesus nos trouxe de maneira simples esse entendimento que nós devemos ter. Se nós pegarmos o Novo Testamento e vermos todas as passagens que Jesus deixou para nós no Evangelho com o seu exemplo, nós vamos ver que em todo momento ele destaca Deus como esse ser amoroso, esse Pai misericordioso, e destaca que para nós termos sucesso do ponto de vista espiritual, é necessário colocar em prática aquilo que ele deixou para nós. Tanto que a gente vê aquela fala de Jesus, eu não lembro que versículo que está, quando Jesus chega e fala assim: se me amas, retenhas os meus ensinamentos, os meus mandamentos. Ou seja, às vezes nós falamos que amamos Jesus, que seguimos Jesus, mas nós não estamos seguindo os ensinamentos que ele deixou para nós. E isso não é o amor que Jesus espera de nós. Não à toa que ele é o caminho, a verdade e a vida, porque ele trilhou aquilo que nós temos que trilhar. É claro que Jesus está anos-luz à nossa frente, mas a doutrina espírita esclarece que se nós nos esforçarmos, nós dermos esse passo diário rumo à nossa perfeição relativa, nós chegaremos aonde Jesus está. Nós faremos muito mais do que Jesus fez, porque o próprio Mestre nos disse, que nós poderíamos fazer tudo aquilo que ele estava fazendo e muito mais. Percebam que Jesus nunca se colocou em uma posição de superioridade a nós, porque Jesus sabe do potencial que nós temos, mas para alcançarmos esse potencial nós temos que compreender o nosso objetivo, o do porquê estamos aqui na matéria, o do porquê nós estamos enfrentando os desafios, as dificuldades, do porquê estamos convivendo com aquelas pessoas que temos que conviver, seja na nossa família, seja no nosso trabalho. Tudo isso tem um motivo. Existe um objetivo muito claro por estarmos vivendo aonde estamos. Emmanuel vem e coloca para nós: na própria crosta da terra, e aqui olha que interessante, ele vai fazer uma comparação, porque já que nós ainda somos imperfeitos e temos essa dificuldade de analisar do ponto de vista espiritual, ele vai fazer uma analogia com algo bem palpável que nós podemos compreender. Ele vai falar assim: na própria crosta da terra, qualquer chefe de família consciencioso e reto não deseja os filhos em constante movimentação de ofertas inúteis, no propósito de arrefecer-lhe a vigilância afetuosa. Se tais iniciativas não agradam aos progenitores humanos, caprichosos e falíveis, como atribuir semelhante falha ao todo misericordioso no pressuposto de conquistar a benemerência celeste? Olha a comparação que ele faz. Quem tem filho aqui, quem tem filha, e aí você vai chegar para sua filha e está falando para ela: você tem que estudar, você tem prova amanhã, você vai entrar de recuperação. Aí o seu filho chega para você e fala: pai, se você deixar que eu vá no show, se você me der o videogame, se você dá isso, eu vou estudar e eu faço a prova. Faz sentido isso? Isso agrada a vocês enquanto pais?
enquanto seres que estão com a matéria, porque o estudo não é para o filho, não é para o filho evoluir, não é para o filho ter melhores condições. Ou seja, se uma barganha dessa não faz sentido para nós, que às vezes estamos aqui como sendo pais num ponto de vista material, quem dirá para Deus? Não faz sentido barganharmos por algo que tem por objetivo fazer com que nós possamos evoluir. E aí Emmanuel coloca para nós: é indispensável trabalhar contra o criminoso engano, porque não compreender isso é algo criminoso. Porque se nós não compreendermos o que Deus quer para nós, nós vamos continuar agindo de maneira equivocada. E continuar agindo de maneira equivocada é atrapalhar a nossa evolução, é estacionar. Por fim, Emmanuel coloca para nós: a felicidade real somente é possível no lar cristão do mundo, quando seus componentes cumprem as obrigações que lhes competem, ainda mesmo ao preço de heróicas decisões. Com o nosso Pai Celestial, o programa não é diferente, porque o Senhor Supremo não nos pede sacrifícios e lágrimas, e sim ânimo sereno para aceitar-lhe a vontade sublime, colocando-a em prática. Nós só vamos ser felizes quando compreendermos a missão que nós temos de desempenhar. E aí é que nós abrimos um parêntese em relação à missão. Porque sempre que a gente fala de missão, a gente lembra dos espíritos missionários, ou seja, aqueles espíritos que não precisariam encarnar neste tipo de planeta, para ida de provas e expiações, estão aqui para desempenhar a missão. Mas nós estamos falando aqui de uma missão mais ampla, daquela missão, daquele objetivo que nós temos que cumprir aqui na matéria. É isso que nós temos que compreender. Compreender que quanto mais nos afastamos do nosso objetivo, mais as dores vão aparecer. E essas dores só vão sumir quando nós voltarmos para a nossa rota. Não é fazendo barganha com Deus, pedindo que tal coisa não aconteça, não é isso. Não é barganha, é nos colocando na rota, é nos colocando no bem. Eu até lembrei aqui agora, eu não tinha nem preparado para a gente conversar agora não, mas estou querendo ver se eu pego a referência depois para vocês verem em casa. Todo mundo lembra, né, acredito que todo mundo lembre da história de Jonas e a baleia, né? Vocês lembram lá no Antigo Testamento da história de Jonas? A história de Jonas conta, na verdade, que Jonas era um profeta, e Jonas recebeu uma missão de Deus, que era levar a palavra divina a um povo, né, uma sociedade que era inimiga do povo de Jonas. Jonas aceita essa missão, só que como ele começa a ver, não vou perder meu tempo falando para aquelas pessoas que são inimigos do meu povo, não. Ele foge, ele entra no navio e vai fugir. Todo mundo no navio sabe que ele está fugindo da obrigação que ele tinha, porque todo mundo sabia que ele era um profeta. E quando ele está nesse navio, começa aquelas tempestades, né? O navio vai virar, ondas muito altas, e o profeta, né, Jonas era o profeta, a gente lembra que a gente está falando de Antigo Testamento, por isso a gente está falando agora desse Deus furioso, né? Então Deus começa a mandar aquelas ondas por causa de que Jonas estava fugindo do seu compromisso. Só que Jonas não queria prejudicar todo mundo que estava naquele navio. Então ele entra num acordo com aquelas pessoas e ele se joga ao mar, ou é jogado ao mar. Aí depende da tradução que nós estamos falando. No mar, ele é engolido pelo grande peixe ou pela baleia, depende também da tradução. E Jonas passa 3 dias e 3 noites dentro dessa baleia. E eu sempre me pergunto o que aconteceu no terceiro dia, para só no terceiro dia Jonas lembrar de orar. Aí Jonas ora, refletiu nesse tempo todo e começa novamente a barganhar com Deus. Aí a barganha com Deus é o seguinte: Deus, olha só, não, eu vou voltar a cumprir o que eu tenho que cumprir, a minha responsabilidade, eu vou lá, me tira daqui. E aí Deus dá a nova oportunidade para Jonas. Jonas sai do interior da baleia, faz a pregação onde ele tem que pregar, consegue converter todo aquele povo que ele não queria ajudar. E história feliz nesta parte, porque quem continuar lendo depois a história de Jonas vai ver que Jonas é muito parecido conosco, né? Ele faz, depois ele volta, ele desiste. Então, mas o que importa para nós é essa situação. E o que eu acho interessante dessa história de Jonas e a baleia? Percebam que os desafios que Jonas enfrentou, que foi as tempestades no navio,
ser engolido pela baleia, que permitiu com que ele pudesse refletir nesse momento de solidão, tinha como único objetivo ele se voltar para a responsabilidade que ele tinha se afastado, que era a missão dele. Quando ele não foi a barganha que fez com que os problemas acabassem, foi justamente ele se colocar a cumprir com a sua responsabilidade, voltar no caminho que Deus escreveu para ele. E é isso que nós temos que trazer para nós, porque muitas das vezes nós somos igual Jonas, temos a nossa responsabilidade, sabemos o que tem que ser feito, não fazemos, o problema aparece para nós, as dificuldades, os desafios, e ao invés de nós voltarmos à rota, voltarmos a cumprir com as nossas responsabilidades, queremos barganhar com Deus. E não vamos perder o nosso tempo com barganha, porque Deus é amor. Assim como um pai físico quer o melhor para os seus filhos, é isso que Deus quer para nós. Muito mais do que essa barganha material, Deus quer que nos coloquemos novamente nessa rota de cumprimento das nossas obrigações. Então, que possamos melhor compreender quem somos, o porquê nós estamos aqui, a misericórdia divina, e fazer o quanto antes essa nossa parte, cumprir com a nossa responsabilidade, porque quando nós estivermos fazendo isso de uma maneira clara, sem dúvidas, não tenhamos dúvidas, que aí já conseguimos compreender quem é Deus e o que Ele quer para nós. Agradeço pela oportunidade, agradeço por esta casa, pelo acolhimento, é sempre muito bom nós conversarmos, então que possamos estar sempre neste movimento de compreender quem é Deus. Obrigado, gente. Bom dia pessoal, né? Quem não tive oportunidade de cumprimentar ainda, que Jesus continue abençoando a jornada do Caio, né? E que nós possamos realmente nos sentirmos fortalecidos aí para bem compreendermos a caminhada que nos acolhe, né? Cada oportunidade que temos de refletirmos essa nossa relação com Deus. E é muito interessante, né? Porque a gente consegue perceber muito claramente essa presença de Deus e dos cuidados dele em relação a todos nós, né? Principalmente nós que estamos aí na doutrina espírita, através da espiritualidade amiga, né? Porque a gente estava ali atrás e aí as meninas olhavam uma para a outra assim, porque quem teve a oportunidade de estar no grupo de estudo que a gente tem hoje às 7 da manhã, né? Parecia que o Caio esteve lá conosco, assim, que as falas eram muito pertinentes, algumas palavras até que frases, né, que a gente usou no estudo. Então é algo muito bacana e a gente só tem a agradecer por isso, né? Então vamos agora conversar com ele, né, o nosso mestre amado e amigo que nos acolheu nesta manhã, nesta casa de luz, de amor, nos presenteando com esta manhã tão linda. O céu nublado, a temperatura fresca, o verde das folhas, o colorido das flores. Que os nossos olhares possam melhor compreender a presença de Deus em nossas vidas, a nos cuidar, seja num ímpeto de esperança, de coragem, de paciência, ou na proposta árdua de mudar, de melhorar, de domar aquelas tendências que ainda nos impedem de desfrutar do pleno amor para o qual fomos criados, fonte do qual fomos criados. E que Jesus nos abençoe e nos dê força para seguirmos a caminhada nossa de cada dia. Muito obrigado, Senhor, que a Tua paz permaneça em nós, hoje e sempre. Assim seja.